Oi, tudo bem com você? Você gosta de ler livros de contos? Se a resposta for sim, continua aqui. Você está junto comigo, eu também amo livros de contos. E esse vídeo está recheado de dicas de bons livros para todos os gostos. E se a resposta for não, veja aqui também alguns motivos para ler contos. Na verdade, são 7 motivos. E eu ainda deixei alguns livros bônus para o final, por uma razão simples. A maior parte dos leitores, dos acostumados a de fato ter uma rotina de leitura, que me fala que não gosta de contos, alega que não se identificou com esse gênero pela falta de profundidade dos personagens ou pela falta de complexidade do enredo. Eu imagino que essas pessoas tenham lido contos mais curtos. E se nós procurarmos a definição de conto, em geral nós vamos ver demonstradas as suas características. Então, uma narrativa curta, um enredo realmente menos complexo do que o de um romance, um núcleo de personagens também menor que o de um romance, e a prosa narrativa, O conto se diferencia da poesia, por exemplo, ou do teatro. Eu nunca encontrei uma definição ou uma explicação categórica quanto ao número de páginas. Até tantas páginas podemos considerar conto, acima disso é novela. Existe uma definição do Poe que eu acho interessante, que talvez ele usasse para escrever as próprias histórias. Ele dizia que conto é a narrativa curta o suficiente para que você consiga lê-la do início ao fim em 1 hora. É um modo interessante de encarar a métrica, digamos assim, do tempo de leitura, mas é algo particular deste escritor. E existe ainda um certo preconceito com o autor de contos, principalmente, que seria um romancista que não deu certo. Alguém que não conseguiu escrever um romance e se limitou a escrever histórias curtas. Se nós pensarmos nos grandes contistas, como por exemplo o próprio Edgar Allan Poe, Alice Munro, o Jorge Luis Borges, a Lígia Fagundes Telles, que embora também tenha romances excelentes, é mais reconhecida pelos seus contos, nós vamos ver que são escritores de muito talento. Então, se você já experimentou o conto, mas sentiu que faltou alguma profundidade, preste bem atenção nas dicas, porque ao longo de todas elas eu vou comentar sobre livros, ou pelo menos partes de livros, que tenham personagens mais complexos, ou até a própria interpretação do conto dê um pouco mais de trabalho. E ao final, depois dos 7 motivos para ler contos, ainda tem mais 3 livros de bônus para vocês, que são alguns livros que requerem bastante atenção e talvez aí algum tempo para reflexão após cada um deles. Deixarei os links para a compra desses livros aqui no box de descrição. E ao utilizar qualquer um desses links para a compra de qualquer produto, eu recebo uma pequena comissão sobre o valor da sua compra e você não paga nada mais por isso. Desde já, eu agradeço muito pelas compras efetuadas a partir deles. Estamos entendidos, então, que no conceito de conto não entra uma limitação de páginas. Nós teremos aqui contos mais curtos e contos mais longos. Portanto, vamos agora aos 7 motivos para ler contos. E o primeiro deles é criar, retomar ou restabelecer o hábito de leitura. No meu primeiro vídeo aqui no canal, vou deixar aqui no card para vocês verem, o tema era como criar o hábito de ler. E uma das dicas que eu dou é leia contos, porque são textos geralmente mais curtos, que requerem um tempo de atenção menor. Como você precisa estabelecer um hábito, é interessante começar com um período menor de atenção e aumentando gradativamente. Então, o ideal é começar com contos mais curtos e, com o passar do tempo, optar por contos mais longos ou começar a ler 2, 3 a cada dia. Além disso, como é difícil precisar uma preferência por um ou outro autor, é interessante que esse primeiro contato com os livros de contos seja por coletâneas de vários autores. Dessa forma, você não cai no erro de comprar um livro de um autor cujo estilo não te agrada, ou o que é pior, você sequer conseguir ler aquele livro. Para este quesito de livros com autores variados e temas também variados de contos, mais ou menos, eu trouxe 2 livros aqui. O primeiro deles, 100 melhores contos do século, aliás, 100 melhores contos brasileiros do século, são contos do século XX, separados pelo Ítalo Morricone. Essa seleção aqui é interessantíssima, porque ela é separada em ordem cronológica. Então, os primeiros contos aqui começam em 1900, 1905 e vêm até os anos 2000. Qual é a minha dica para quem está começando a ler, principalmente? Começa mais ou menos do meio do livro, porque você vai pegar dos anos 70, 80 em diante. É um estilo de escrita mais próximo do que nós temos hoje. Os temas também são parecidos com os temas contemporâneos e talvez seja mais fácil para você se adaptar ao hábito da leitura
com essa identificação, talvez, com os textos e com os temas. Depois que esse hábito já estiver mais consolidado, aí sim, volte ao começo e leia até o meio, porque aqui no começo também tem uns contos muito bons. E se você já é um leitor com hábito consolidado e gosta de livros longos, aí a dica para você é diferente. Comece sim do primeiro ao último. Já esse aqui, Contos Fantásticos do século XIX, escolhidos pelo Ítalo Calvino, que eu disse que eram de temas mais ou menos variados, pois tá escrito aqui Contos Fantásticos, mas existem alguns aqui que são bastante sombrios, bastante assustadores até, eles beiram o horror em alguns casos. Mas, de qualquer forma, são autores que não se repetem, então tem um conto de cada autor aqui. Este livro é separado em duas partes. A primeira parte contém contos mais longos. Na segunda, começam os contos mais breves. Vale de novo a dica, se você é um leitor iniciante, comece pelo meio do livro. Se você já é um leitor recorrente e gosta das histórias mais trabalhadas, gosta de um tema mais elaborado, comece desde o primeiro. Só quero fazer um adendo quanto a esse livro aqui. Ele tem uma introdução geral, escrita pelo Ítalo Calvino no começo, e antes de cada conto, ele traz uma folha de rosto com o título original, ano de publicação, e um breve texto sobre o autor e o conto escolhido. Se você é muito sensível a spoiler, não leia esta nota antes de concluir a sua leitura, porque em algumas dessas notas o Calvino comenta o final do conto. E já que falamos sobre menor tempo necessário para a leitura de cada conto, vamos ao segundo motivo para ler contos: aproveitar brechas de tempo na sua agenda. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade, eu estudava e trabalhava, eu às vezes precisava dar um tempo nas minhas leituras mais longas por conta da correria mesmo. Mas conto eu sempre li. Eu dava um jeitinho, pegava um livro de conto e lia um por dia, 2 por dia. E quando eu estava com meu filho pequeno também. Eu tinha dificuldade de concentração, na verdade, para pegar um livro mais longo. Então eu li muito conto quando eu estava com meu filho pequenininho. Às vezes nós temos 15 minutos, meia hora no dia e não queremos iniciar uma leitura longa e interrompê-la. Neste caso, qual é a melhor solução? Ler um conto curto. Para isso, eu trouxe 2 livros bem diferentes aqui. E os 2 muito interessantes, tanto para pessoas que não costumam ler, quanto para já leitores. O primeiro deles, Olhos de Azeviche, 10 escritoras negras que estão renovando a literatura brasileira. Este, excepcionalmente, tem contos e crônicas, mas aqui tem uma seleção interessante de autoras tanto muito consagradas, como por exemplo a Conceição Evaristo, e outras escritoras que talvez não sejam do conhecimento do grande público. Foram selecionados 2 textos de cada escritora, então aqui tem 20 contos ou crônicas. Todos eles são bastante curtinhos. O outro livro, Contos de Amor do século XIX, escolhidos por Alberto Mangel. Esse livro aqui tem muita história sobre o sentimento do amor, mas não necessariamente sobre formação de casal. Eu não tenho paciência para livro assim, e talvez se você me conhece, você deve até estar estranhando eu com um livro desse na mão, né? Mas esse livro aqui, sinceramente, eu acho que o nome mais adequado para ele seria Contos de Infortúnio. Pelo amor de Deus, tem um pessoal aqui que sofre, viu? Mas enfim, a qualidade dos contos é indiscutível e faço para as notas destes contos aqui a mesma ressalva que fiz em relação às notas feitas pelo Calvino ali no Contos Fantásticos. Esse também traz um texto que antecede cada conto, fala sobre o autor, sobre o conto e às vezes fala demais. E se o tempo é um fator determinante para você, mais uma dica: o índice é o seu melhor amigo. Olhando o índice, você vai conseguir identificar quais contos são mais curtos, quais são mais longos, para você encaixar cada leitura em cada momento do seu dia. Neste livro aqui, existem alguns contos que são mais longos e existem outros que são curtinhos. Por exemplo, tem um aqui do Machado de Assis que começa na página 270. O próximo conto começa na página 279. Ou seja, esse é um conto curto, dá para ler num período curto de tempo. Mas assim como existem outros aqui com 40, acho que até 50 páginas. Terceiro motivo para ler contos: alternar com outros estilos de livro para leitura concomitante ou apenas para que você saia da sua zona de conforto. Aí para isso eu já não trouxe coletânea com diversos autores, como foram até agora. Eu trouxe 2 livros de escritores individuais. O primeiro deles é um livro bem engraçado, O Tradutor Cleptomaníaco e Outras Histórias do Cornel West, do Dejo Costolani. Esse livro eu li semana passada e, gente, eu gargalhei com isso aqui. Eu peguei para ler e a intenção era ler um conto por dia.
Imagina, li 2, 3 e é impossível largar. Então, se você estiver numa leitura muito pesada, ou muito triste, ou muito focada em não ficção, por exemplo, e quiser dar uma desanuviada, uma relaxada, esse aqui é a melhor pedida para que você dê umas boas risadas. São 13 contos, mais as notas sobre o autor, mais as notas do tradutor. Quer dizer, cada conto aqui você lê num piscar de olhos. Mas se por outro lado você está com umas leituras muito leves, muito água com açúcar e quer dar uma incrementada, quer ler uma coisinha aqui outra ali, que tenha um pouco mais de densidade, um pouco mais de seriedade, Lígia Fagundes Telles é a pessoa ideal para isso. Os contos da Lígia são curtos, mas normalmente protagonizados por personagens muito bem construídos, muito complexos, cujas atitudes internas importam mais do que as externas. Antes do Baile Verde não é o meu livro de contos favorito da Lígia. Meu favorito é o Seminário dos Ratos, mas eu não tenho ele aqui. O Antes do Baile Verde é o livro mais famoso da Lígia, mais popular. Então é uma excelente forma de você ter uma história curta, porém densa ou repleta de significados, pelo menos, para alternar com leituras mais leves. Quarto motivo para ler contos: ambientar-se em um novo gênero ou nacionalidade, ou até mesmo em alguma época, como foi o caso ali dos outros livros que eu mostrei, que eram contos do século XIX. Caso você esteja interessado em conhecer, por exemplo, livros de terror ou de horror, o Edgar Allan Poe tem ótimas histórias para te contar. Acho que não existe unanimidade literária, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que não gostam de Edgar Allan Poe. Então, para quem quer se aventurar no mundo do horror, esta aqui é uma excelente porta de entrada. E como exemplo de como se aventurar na leitura de uma nova nacionalidade, eu trouxe aqui o Clássicos do Conto Russo, porque é o que eu tenho. Mas eu sei que existe também a antologia do humor russo, o nome já é autoexplicativo, e também Nova Antologia do Conto Russo, que são escritores mais contemporâneos. Esse aqui eu acho legal, principalmente para quem se sente, de alguma forma, intimidado a ler os grandes autores russos, os mais famosos. Aqui nós temos contos do Tolstói, do Dostoiévski, do Leskov, do Turgenev. Então, é uma boa forma de você conhecer a forma de escrita desses autores sem se intimidar pelos clássicos, pelos romances. Mas já adianto que não há o que temer. Eu só fui saber que a literatura russa tem essa fama de difícil depois que eu comecei a acompanhar páginas literárias no Instagram e no YouTube. Porque assim, eu fui adolescente nos anos 90, não tinha internet, não tinha ninguém para olhar para minha cara e falar: esse livro é difícil. Eu simplesmente ia até a biblioteca, pegava o que eu queria ler e lia. E muitas vezes eu peguei livro russo para ler. Claro que o entendimento que eu tenho hoje é diferente do entendimento que eu tinha naquela época, mas daí a falar que não entendeu nada, que ninguém entende nada, é demais, né? O que muda é a sua compreensão a respeito das entrelinhas, mas o texto é perfeitamente compreensível. Mas enfim, se você tem vontade de conhecer literatura russa e não quer se aventurar nos romances ainda, aproveita e mergulha nesse aqui. Mas ainda nessa toada de conhecer o autor X ou o autor Y, o nosso quinto motivo para ler contos é conhecer o estilo de escrita de determinados autores, talvez considerados difíceis ou complicados, ou mesmo detestados. Trouxe o Felicidade Clandestina, da Clarice Lispector, que, se por um lado é muito lida por algumas pessoas, por outro também é temida por quem não a conhece. A Clarice é conhecida por criar personagens muito complexos, problemáticos às vezes, e os seus romances exploram muito essas nuances internas das pessoas. Só que nos contos, essa inquietação nos é mostrada de uma forma menos veemente do que nos romances, claro. E eu escolhi este livro aqui exatamente porque tem algumas histórias que não entram tanto na psique humana. Eu não li todos os livros de conto da Clarice, mas dentre os que eu li, este, Felicidade Clandestina, é o que eu considero mais simples. Eu acho que ele é uma boa forma de ter um primeiro contato com a autora. E eu trouxe também o Haruki Murakami com seu O Elefante Desaparece. Esse aqui, inclusive, foi um livro que eu usei para compreender melhor o universo do Murakami. Eu tenho um livro encalhado dele aqui, eu vou até pegar, porque eu adoro falar desse livro. Ele tá encalhado aqui em casa há não sei quantos anos, no Kafka Beira-Mar. Aí você vê a inteligência da pessoa, né? Não conhecia o autor, foi lá e comprou um livro desse tamanho e não deu conta de ler. Normalmente quem faz as resenhas do Murakami sempre comenta que ele fala muito sobre música e existe sempre o elemento sobrenatural nos livros dele. Existe sempre algo fantástico, inexplicável. E todos os contos aqui do Elefante Desaparece são meio estranhos,
nebulosos, dúbios. Existe sempre algo de muito absurdo em cada uma das histórias contadas aqui. Como aqui a gente pratica o que fala, né? Além desse do Murakami que eu mostrei para vocês, que eu usei para me ambientar melhor na escrita tão esquisita desse homem, tem também aqui um Truman Capote, para eu conhecer um pouquinho melhor da escrita dele, porque daqui a um tempo eu quero ler as suas obras mais famosas, como por exemplo o A Sangue Frio. Sexto motivo para ler, agora fica mais difícil para mostrar os dedinhos, sair de uma ressaca literária, ou seja, aquele vazio, aquele sentir-se sem vontade de ler depois que termina uma obra, ou porque foi muito boa ou porque foi muito ruim. Eu nunca senti isso e eu imagino que seja pelo hábito de sempre ler mais de um livro ao mesmo tempo e sempre livros muito diferentes entre si. Mas, pelo que eu observo das pessoas, de como que elas saem das suas ressacas literárias, eu trouxe aqui 2 sugestões. Uma delas, O Fantasma de Canterville e Outras Histórias, do Oscar Wilde, que são contos bem instigantes, eles prendem bem a atenção do leitor, são contos de suspense, então a gente fica curiosa para saber o que vai acontecer. E o outro livro que eu trouxe é um que eu estou lendo, 15 Contos Escolhidos, de Katherine Mansfield. Eu já havia lido alguns contos esparsos dela e tinha gostado demais do estilo. Ela lembra Clarice Lispector, Virginia Woolf, e não só lembra, como serviu de inspiração para essas 2 autoras. Então, se você é fã da Virginia ou da Clarice, aproveita para conhecer uma escritora que foi admirada pelas 2 escritoras. São contos intermediários, não são nem muito curtos nem muito longos. Esse aqui é um livro que agrada tanto quem espera um conto mais denso, porque as críticas estão nas entrelinhas, quanto alguém que gosta de uma história não muito curta e ainda assim rápida de ler. Por fim, o 7º motivo para ler contos, ter a sensação da leitura cumprida, principalmente para quem coloca meta quantitativa de leitura. Eu não gosto de colocar a meta de leitura, embora eu conte quantos livros eu leio ao longo do ano, mas eu sei que muita gente coloca. E para essas pessoas, a leitura de contos em edição única é uma boa pedida. E eu confesso que fiquei até um pouco surpresa quando descobri que A Metamorfose, para o qual já existe um vídeo aqui no canal, é considerado um conto para vários críticos ou professores de literatura. E realmente é um livro muito rápido de se ler, com a vantagem de ser também um livro que atende as pessoas que não se identificam com os textos mais curtos ou com menor complexidade de enredo. E um outro exemplo de conto em edição própria, O Nariz, do Nikolai Gogol, nessa edição da Editora Antofágica. Ele ficou fininho e ainda assim ele é mais grosso do que o esperado, porque é uma edição ilustrada. Só para vocês terem uma ideia, ele também está nessa antologia do conto. Olha como aqui o nariz é pequenininho. Então é um conto de rápida leitura e para quem gosta de contar quantidade de livros lidos, fica a conta também. E para quem não conta, mas gosta de fechar um livro e falar terminei, gente, a sensação do livro cumprido, do livro lido, principalmente quando a gente está nessas épocas mais atribuladas de vida em que a gente não consegue fazer nada, gente, é uma sensação maravilhosa. Falo agora sobre os 3 livros bônus que eu havia prometido. Se você não se convenceu ainda a ler conto com nenhuma dessas 14 opções que eu dei até agora, se você continua achando que o conto é um texto raso, que é um texto chato, que você não vai conseguir encontrar bons personagens ou bons enredos, eu chego aqui com o meu reforço. Trouxe Ficções, do Jorge Luiz Borges, Vida Querida, da Alice Munro e Sagarana, do João Guimarães Rosa. Esses 3 livros aqui são, não vou dizer os mais difíceis, isso não, mas são os contos que me exigem mais atenção aqui da estante. O Borges, eu até nem terminei ainda, eu comecei a lê-lo quando chegou, eu li uns 3 ou 4 contos, todos falavam sobre o livro, sobre a experiência de ler, então existe uma metacrítica, uma metafilosofia a respeito do que nós somos como leitores, então a gente lê pensando no ato de ler. Já Alice Munro, gente, essa mulher acaba comigo. Ela parte de algumas situações absolutamente triviais, coloca o leitor como se fosse enredado numa teia e dá o bote. É isso que ela faz, porque ela pega uma situaçãozinha comum, coloca um acontecimento aqui, outro ali, aí ela joga a bomba. Então, para quem gosta de conto com reviravolta, para quem gosta de fechar um livro, ou melhor, terminar um conto e pensar, meu Deus, o que foi isso que eu li?
vai de Alice Munro, não tem erro. Um ou outro conto dela, assim, não tem esse efeito arrebatador, mas a maior parte deles tem. Já o Sagarana, do Guimarães Rosa, é um livro cuja leitura eu recomendo que seja feita em ordem inversa da apresentada aqui. Comece a ler pelo último conto, que é A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, e venha vindo para o começo, porque o conto mais difícil do Sagarana é o primeiro, que é o caso do burrinho Pedrez. Então muita gente acaba não lendo Sagarana porque tenta ler o primeiro conto, não consegue, emperra e larga o livro. E eu percebo que vai diminuindo a complexidade dele conforme se passam as páginas. Eu acho improvável que alguém consiga ler um conto do João Guimarães Rosa e ainda manter aquela posição de que um enredo não pode ser bem trabalhado dentro de um conto. Pode sim, e eu acho que essa aqui é uma excelente forma de talvez mudar essa opinião, esse receio ou até preconceito que alguns leitores possam ter em relação ao conto. Eu acho que eu nunca mostrei tanto livro num vídeo só, como eu mostrei nesse. Mas eu espero que algum desses livros possa ter chamado a sua atenção e que você possa ter excelentes experiências de leitura, como as que eu tive com todos esses livros aqui. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Até mais!